Dificuldade de trazer uma mensagem nessa noite, né? Essa amada igreja, glória a Deus. Em segundo lugar, ao pastor Gustavo, que me convidou, né, para trazer essa mensagem, né? Que Deus o abençoe. E aos irmãos que vieram, ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Dizer que temos visto tantas dificuldades, tantos problemas, né? Tantas lutas, né? Perseguições, né? Essa semana eu estava verificando na internet algumas coisas e me deparei com uma situação bastante complexa, né? E que temos visto como o inimigo tem se levantado contra o povo de Deus, né? Temos visto o quanto os cristãos têm sido perseguidos em outros países, né? Enfim, mas aqui no Brasil também temos problemas, sabe? Então, por incrível que pareça, irmãos, aconteceu de um pastor que é relativamente conhecido, né, nas redes sociais. Não vou ficar citando nomes, mas enfim, ele foi chamado para pregar numa determinada igreja e ele aceitou o convite, foi, né, estava lá, aconteceu o culto aconteceu naturalmente, tudo tranquilo, e até que ele foi convidado, né, para vir à frente e trazer a palavra. Aí ele se dirigiu à igreja, né, cumprimentou a igreja, e aí uma pessoa que se dizia profeta e que também é conhecido na mídia, se levantou e, antes dele começar a falar, irmãos, esse irmão que se dizia profeta se dirigiu a ele assim, próximo do púlpito, e falou para ele: você não tem direito de estar aí, você está em pecado, você tem que descer, desce, você está em pecado. Falou desse jeito, pastor, na frente da igreja, sabe? Olha a situação, veja bem, que luta. E aí? E agora? O pastor ficou firme e falou para ele assim: se eu estou em pecado, que eu morra, mas se eu não estou, que você morra. Olha, luta. É complicado porque ele continuou a mensagem, fez a mensagem, enfim, e o vídeo parou aí. Mas a análise que eu quero fazer com os irmãos, é que é difícil a gente enxergar e entender aquilo que aquela passagem que Jesus falou sobre o joio e o trigo. Quem é o joio e quem é o trigo? Nós não sabemos, né? Quem sabe é o Senhor Deus, né? Então, qual é a nossa obrigação, né? É orar ao Senhor, buscar o Senhor, clamar a Ele em todo o tempo, porque não sabemos que hora que Ele vai nos buscar. Conforme o pastor Adriano colocou no Facebook, ele falou que jamais esperava que a mãe dele fosse falecer. Ela não era tão nova, né? Devia estar nos 60, na casa dos 60, né? 65 talvez, anos de idade. É uma pessoa nova, tinha muito para viver ainda, né? Se formos analisar pela idade dela, né? Mas enfim, e essa questão de estarmos sempre atentos, né, irmãos? E estamos preparados em qualquer que seja o momento, qualquer que seja a situação, sabe? Glória a Deus. Poderia falar sobre vários temas, fiquei pensando, né, quando o pastor Gustavo me convidou, eu falei, amém, porque você me convidou com antecedência para preparar alguma coisa, né? Aí fiquei pensando, de repente poderia falar sobre os 23 fatos que você não conhecia sobre o soldado Ryan, o protocolo de Kyoto, as características fisiológicas dos animais peçonheiros, etc. Falar sobre algum assunto, qualquer outro tipo de assunto, e fazer uma analogia, né? Falar sobre a importância do sorriso, né? O irmão Inés falou, né? Temos que estar alegres, sorridentes, né? Aí eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Você sabia que o japonês dificilmente tem sua moto roubada? Sabe por quê? Porque a maioria das vezes ele compra e amarra.
Aleluia, glória a Deus. Só falei isso para a gente descontrair um pouco, porque a mensagem começou um pouco pesada, mas aleluia, glória a Deus, vamos estar, continuar louvando o Senhor e entenderam. Antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu quero falar sobre, contextualizar sobre um tema interessante, que é o processo da transformação da lagarta em borboleta. Acho que, não sei se todos já param para analisar, né, esse processo, né, como que funciona, como que é. Inclusive, normalmente nas escolas, até para crianças mesmo, né, as crianças nas creches, eles colocam a história, né, do processo de transformação, né? Então, basicamente a transformação acontece em 4 fases, né? Primeiro, o ovo. Segundo, a larva. Terceiro, a pupa, né? E quarto lugar, o estágio adulto, né? O início do ciclo começa com os ovos postos pela borboleta, geralmente em folhas de plantas, né? E esse período dura alguns dias até um mês, dizem os entomologistas da Universidade de São Paulo. O mecanismo, aí nessa pesquisa que eu fiz, o mecanismo no corpo do inseto faz o embrião permanecer inativo no ovo até as condições do clima do crescimento da planta, onde está, se tornarem favoráveis, né? Ele se transforma então em larva, que é a segunda fase, né? Nessa fase, com duração de meses até mais de um ano, o animal come mais geralmente folhas para crescer e guardar energias. Durante esse estágio, a larva produz fios de seda ou semelhantes que se prendem à superfície onde ela está, apesar de ainda não ser casulo. Esses fios servem como abrigo contra os predadores. Ao atingir a terceira fase, que é a fase da pupa, depois de várias mudanças de pele, o animal usa esses fios para construir um verdadeiro casulo. É na terceira fase que acontecem as grandes mudanças. A larva fica em estado total, em estado de total repouso por um período, né, que varia de uma semana a um mês, e os tecidos do corpo vão se modificando. Quando chega a quarta e última fase, que ela está no casulo. Imagine, ela está na terceira fase, ela está dentro do casulo, e parece que ela está ali totalmente apertada, né, naquele recinto, e de repente parece que aquilo ali não vai acontecer nada. E então, na terceira fase, depois de ter passado a primeira e segunda fase, certo? Na terceira fase, ela começa a liberar, a se modificar dentro do casulo, e aí rompe o casulo, entra na quarta fase. Qual é a quarta fase? Ela estava muito presinha ali dentro, de repente as asas, né? E aí começa o seu voo. A minha pergunta é a seguinte: a borboleta nasceu borboleta? Não. Ela passou por um processo de grande transformação até chegar à fase adulta, 4 fases. Entendeu? Tranquilo? Agora vamos entrar na mensagem, então, fazendo uma analogia, né, a essa questão da borboleta. O tema da mensagem que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, obviamente não tenho intenção de esgotar o tema, mesmo porque é muito intenso e extenso. Vou acompanhar, estou acompanhando aqui o script, né, irmãos? Gostaria da participação da igreja nas leituras, tá? Então, por favor, me ajudem nas leituras, que vou estar lendo juntamente com os irmãos. Eu pedir, por favor, de vocês me ajudarem aqui. O tema da mensagem, então, é o processo da transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus é um episódio no Novo Testamento, um dos mais importantes, se não talvez, com certeza,
não seria talvez o mais importante, mas é um dos mais importantes, porque tem vários importantes, principalmente a crucificação, a ressurreição, que mais a gente vai estar, nós vamos estar aqui escrevendo alguma coisa, né? Mas a transfiguração de Jesus, então eu vou pedir para alguém ler para mim aí, por favor, Mateus 17, 1 a 9, por favor. O outro irmão já prepara Marcos 9, 2, 8. O outro irmão, Lucas 9, 28 e 36. E um outro irmão, por favor, 2 Pedro 1, 16 e 18. Quem pode ler para mim, por favor, Mateus 17, 1, 9. Já vai preparando aí Marcos 9, 2, 8. Lucas 9, 28 e 36. E 2 Pedro 1, 16 e 18. Enquanto eu estou falando, quem quiser começar, já pode começar na primeira leitura. Marcos 17, 1, 9, por favor. Mateus, desculpa, 17, 1, 9. Pode ler, Monival. Por favor. A outra leitura, Marcos 9, 2, 8. Mateus 17, 1 a 9. 1 a 9. Isso. 17, 1. 6 dias depois, Jesus foi para o monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e a outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que lhe dá muita alegria. Escutem o que ele disse. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou-lhes e disse: levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem. Isso. Amém? Para não ficar muito extenso, então eu vou pedir para alguém ler para mim a última leitura, que é 2 Pedro 1, 16 e 18. Obrigado, irmão. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhos oculares da sua majestade. 16 e 18. 16 a 18. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da sua suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, aí temos outras leituras, então depois os irmãos podem estar lendo, que é Marcos 9, 2, 8 e Lucas 9, 22, 36. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nesses relatos, Jesus e 3 de seus apóstolos foram para uma montanha, conhecida como Monte da Transfiguração. Lá, Jesus começa a brilhar e os profetas Moisés e Elias aparecem ao seu lado conversando com ele. Jesus é então chamado de Filho por uma voz do céu, presumivelmente Deus Pai, como já ocorrera no seu batismo, né? Então, eles estão ali no Monte da Transfiguração, e juntamente com Jesus, os 3 apóstolos, né? E eles veem Jesus ter o seu rosto brilhando, né? Vê o seu rosto totalmente transfigurado, né? E eles ouvem uma voz que vem do céu, que, lógico,
presumem que é o próprio Deus dizendo, chamando Jesus de filho, né? Aleluia, glória a Deus. Eles imaginaram que era o próprio Deus porque essa mesma voz chamou Jesus Cristo de filho no dia do batismo dele, né? Aleluia, glória a Deus. A transfiguração é um dos milagres de Jesus nos evangelhos, é um dos milagres de Jesus nos evangelhos, diferentes dos demais, pois neste caso o objeto do milagre é o próprio Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então é diferente, né? O milagre aí acontece no próprio corpo dele mesmo, né? Aleluia, glória a Deus. A transfiguração é considerada como o maior dos milagres, uma vez que ele complementou o batismo e mostrou a perfeição da vida no céu. A transfiguração também é um dos 5 grandes marcos da vida de Jesus, na vida de Jesus, na narrativa dos evangelhos, né? Os outros são o batismo, a crucificação, a ressurreição e a ascensão. Na doutrina cristã, o fato da transfiguração ter ocorrido no alto de uma montanha representa o ponto onde a natureza humana se encontra com Deus. O encontro do temporal com o eterno. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Com o próprio Jesus fazendo o papel de ponte entre o céu e a terra. Glória a Deus. Mateus 17:1, vou estar lendo também aqui rapidamente para dar uma destacada, né? A palavra de Deus diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João. Quem? Pedro, Tiago e seu irmão João. E levou-os só a eles a um alto monte. Mas eles tinham quantos apóstolos? 12. Mas por que ele levou só 6? Porque eram os 3 mais próximos dele, né? Aleluia, glória a Deus. O que aconteceu? Transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Nisso apareceram Moisés e Elias a conversar com ele. Opa, peraí, quem estava lá? Jesus, Pedro, Tiago e João. E de repente apareceram Moisés e Elias a conversar com Jesus. E Pedro, tomou da palavra, disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda ele estava a falar, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz dizia da nuvem: Este é o meu filho muito amado, no qual pus o meu agrado, escutai-o. Ao ouvir essa voz, os discípulos caíram com a face por terra, muito assustados, né? Oh Deus, glória a Deus, que glória, né? Maravilha. Aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes, dizendo: levantai-vos e não tenhais medo. Aleluia, glória a Deus. Você imagina você nessa situação, hein? Jesus amado, que coisa incrível, né? E o que você poderia ficar pensando, né? Nossa, meu Deus, o que está acontecendo? Por que ele está desse jeito? Ele não é assim. De repente começa a brilhar o rosto dele de uma forma tremenda, né? Imagina a situação. Aleluia. Então Jesus disse: levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, os discípulos apenas viram Jesus e mais ninguém. Então não viram mais Moisés e Elias, né? E aí, enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém o que acabasse de ver nunca. Não. Ele disse: não conteis a ninguém o que acabasse de ver. Até que o Filho do Homem, o quê? Ressuscite dos mortos. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, vocês viram? Vocês ficaram maravilhados? Vocês ficaram totalmente
suspensos, né? Pensativos e imaginando que sairiam falando para todo mundo: meu Deus, Jesus, é Ele, o Filho de Deus, é Ele, né? Mas Ele falou: não diga nada a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. E então, essa leitura aí de Mateus 17:1-9, eu acredito que foi exatamente nesse momento que ficou provado, eu diria patenteado e evidente para os discípulos que Jesus era o que dizia que era, o verdadeiro Filho do Deus vivo. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Nos evangelhos sinóticos, o relato da transfiguração acontece aproximadamente no meio da narrativa. Ele é um episódio muito importante, aparece logo depois de um outro também de grande importância, a chamada confissão de Pedro, que diz o quê? Você é o Cristo, servindo como mais uma revelação de identidade real de Jesus como Filho de Deus para alguns de seus discípulos. Aleluia. Nos evangelhos, Jesus levou Pedro, Tiago, filho de Zebedeu e João consigo até o alto da montanha, cujo nome não é mencionado. Então Jesus foi transfigurado, né? Diante dele, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Em outros trechos do Novo Testamento, a referência de Paulo de Tarso em 2 Coríntios 3,18, que diz sobre a transformação, né, através da imagem em glória, de glória em glória, que se tornou a fonte teológica para considerar a transfiguração como a base para o processo que leva o fiel ao conhecimento de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha, é um dos pilares, com certeza. A transfiguração de Jesus é um dos pilares, com certeza, um dos mais importantes. Embora Mateus 17 liste o discípulo João como estando presente à transfiguração, o Evangelho de João não faz menção ao evento, à exceção, pela opinião de alguns estudiosos, de que ele parece fazer uma alusão ao fato em João 1,14. Não vamos sair para não tomar muito tempo, depois vamos colocar ele em suas casas, né? Este fato deu origem a um debate entre os acadêmicos, com alguns duvidando da autoria do Evangelho de João e outros tentando justificar essa omissão. Aleluia, glória a Deus. Na minha pesquisa, diz o seguinte: uma explicação que remonta a Eusébio de Cesareia no século IV é que João teria escrito seu Evangelho de forma a não ter muitas sobreposições sobre os evangelhos sinóticos, complementando-os. Além disso, a transfiguração não é o único evento que não está presente no quarto evangelho. A instituição da última ceia é um outro exemplo chave, o que parece reforçar a tese de que a inclusão de episódios em João de fato seja de fato seletiva, né? A teologia cristã atribui grande importância à transfiguração por diversos motivos. O evento é considerado um marco e sua localização no alto de uma montanha representa na doutrina cristã o ponto onde a natureza humana se encontra com Deus. Então, muitas vezes nós temos a oportunidade de ir a um monte, né, buscar a presença de Deus. Isso faz uma alusão a essa questão aqui, né, que estando numa montanha representa que você está mais próximo do céu, né? Então, dá a entender que você está mais próximo de Deus, né? Aleluia. Além disso, né, assim como no seu batismo, a transfiguração reforça a identidade de Jesus como Filho de Deus. A expressão "obio" também o identifica como sendo o mensageiro e o porta-voz de Deus. A importância dessa identificação é ainda reforçada pela presença de Elias e de Moisés, pois indica aos apóstolos que Jesus é a voz de Deus. Ao invés de Elias ou Moisés, deve ser ouvido, o que para alguns teólogos é o sinal de que a lei do Antigo Testamento foi suplantada através da relação filial de Jesus com Deus. Então cada um tem uma interpretação, né?
O trecho da epístola de Pedro ecoa a mesma mensagem na transfiguração. Deus atribui a Jesus uma honra e glória especial, e o evento é um momento de virada no qual Deus exalta Jesus acima de toda a criação, posicionando-o como governante e juiz. Aleluia! Posso ouvir glória a Deus? Amém. A transfiguração também reflete o ensinamento de Jesus de que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Lá em Mateus 22, 32, podemos ler, né, sobre essa questão. Mesmo Moisés tendo morrido séculos antes e Elias tenha sido carregado para o céu, conforme diz lá em 2 Reis 2:11, eles agora vivem na presença do Filho de Deus, implicando que o mesmo retorno à vida se aplica também a todos que estão sujeitos à morte e têm fé. Existe um estudo da iconografia da transfiguração que aprofunda bastante nesse tema, né? Uma das generalizações mais comuns sobre a doutrina cristã é a de que a Igreja Ortodoxa enfatiza a transfiguração, enquanto que a Igreja Católica foca muito mais na crucificação. Curioso. Porém, a verdade é que ambas atribuem grande importância a ambos os eventos, com algumas nuances, né? Entre elas estão os chamados sinais sagrados da imitação de Cristo, ao contrário dos santos católicos, como alguns padres dizem, que consideram o termo técnico que diz estigmata como um sinal de imitação de Cristo. Os santos ortodoxos jamais reportaram esses sinais santos, como Serafim de Sarov e outro ortodoxo que se chamava Staret Silouan, que relataram terem sido transfigurados por uma luz interna da graça. Então, a conexão entre a transfiguração e a ressurreição, indicada primeiro por Orígenes, continuou a influenciar o pensamento teológico por muitos anos. Ela se desenvolveu tanto na literatura da iconografia que se influenciaram mutuamente. Entre os séculos 6 e 9, a iconografia da transfiguração no Oriente influenciou a iconografia da ressurreição. Então, são dois temas que ficam debatendo aí, né? A transfiguração e a ressurreição, chegando por vezes a representar várias pessoas diferentes ao lado de Cristo glorificado. O conceito da transfiguração como uma prévia e uma antecipação da ressurreição é composto de diversos outros conceitos teológicos. Por exemplo, está implícita uma advertência aos discípulos e ao leitor que a glória da transfiguração e a mensagem de Jesus só podem ser compreendidas no contexto de sua morte e ressurreição, e não em si mesmas. Além disso, o evento todo pode ser compreendido com base na assertiva de Jesus em Mateus, em uma de suas aparições após a ressurreição, quando ele diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso está escrito lá em Mateus 28, 16, 20. Aleluia, glória a Deus. Então, podemos ver, irmãos, o quanto o nosso Deus, o Senhor Jesus, é importante e o quanto a mensagem que Ele nos trouxe é uma mensagem verdadeira. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós temos que ver, analisar, né, o Evangelho e saber como lidar com certas situações. Uma das questões que muitas vezes enfrentamos nos bancos das faculdades, né, e que na maioria das vezes a maioria dos professores são ateus ou professam outra religião que não a religião cristã, né?
uma das coisas que ouvimos, entre outras, né, é que Jesus, ele, na época que ele nasceu, foi levantado, foi feito um censo, mas não há um registro. Naquela época não tinha isso, né? Mas a partir daquela época começou-se a fazer um censo, né, para saber os homens, né, os meninos que nasciam, né? Tanto é que naquela época Herodes mandou matar, né? Quando ele soube que através dos reis magos o Filho de Deus teria nascido, ele mandou matar as crianças. Mas o fato é que há controvérsias porque as pessoas dizem, principalmente os ateus e aqueles que não acreditam no Evangelho, que não há registro, né? Então, aí sabe, aquelas coisas que colocam e você fala, poxa, e aí? Como enfrentar, como responder perguntas desse tipo? Mas quando nós olhamos e vemos, irmãos, esse relato dos apóstolos, de que o próprio Jesus se mostra como verdadeiro Filho de Deus, não há como nós duvidarmos, né? E a crucificação não é um conto da carochinha, a crucificação não é um conto de fadas, a crucificação aconteceu, aleluia, é um fato e está relatado na história e é um fato, aleluia, glória a Deus. E a ressurreição também é um fato, aleluia, glória a Deus. Então, com certeza, irmãos, por mais que sejamos bombardeados, por mais que as pessoas tentem colocar dúvidas, né, no livro sagrado que é a Bíblia, nós sabemos que a nossa única esperança está em Jesus Cristo, aleluia, amém? Porque Jesus é o Rei dos Reis, está acima de todos. E Jesus é mais do que isso. Jesus não é somente o Rei dos Reis, porque sabemos que existem reis por toda a terra. Existe a rainha da Inglaterra, os reis aí da Espanha, né, e tantos outros aí, que são pessoas, são homens que estão aí, homens e mulheres que estão aí suscetíveis a morrer a qualquer momento, né? E são seres humanos, né? Mas Jesus, ele é o Rei dos Reis. E Ele é mais do que isso, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Por isso nós cremos e acreditamos nele e sabemos que nele há esperança. Amém? E nós aguardamos a vida dele ansiosamente. Amém? Que Deus nos abençoe. Aleluia. Possa guardar essas palavras em seus corações em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Uma aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.